Olá, meus caros, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula de redação. Nós estamos falando esses dias, e esses vídeos a respeito dos repertórios socioculturais. Já falamos o que são, qual a relevância, qual a importância, como introduzir esses repertórios socioculturais, como organizá-los em um desenvolvimento, né? Lembra que nós realizamos uma live só para falar sobre o passo a passo do desenvolvimento, que é tópico frasal mais opinião, mais argumentação, mais finalização? Pois é, então nós já sabemos disso, já sabemos os marcadores linguísticos que nós usamos para introduzir um repertório sociocultural, e nessa aula eu vou trazer algumas citações que podem te salvar em determinados temas, já que às vezes você fica preocupado, se você não alcança um repertório produtivo ali na competência 2, porque você fica, meu Deus, eu não sei citações. Então eu vou trazer algumas citações para você perceber como que vocês podem usar o pensamento de alguns filósofos, de alguns especialistas na redação de vocês. Então prestem bastante atenção. Começando, vamos lá, citações que te salvam. Uma citação que te salva quando o tema ou quando o teu argumento for sobre liberdade, disciplina e controle, ou seja, quando nós estivermos falando de ditaduras, quando nós estivermos falando ali de uma questão mais repressiva, de uma contra uma discussão contra a liberdade de expressão, por exemplo, uma citação que te salva, essa citação do grande Michel Foucault, né? Grande filósofo. As luzes que descobriram as liberdades inventaram também as disciplinas. Nessa citação, o que nós percebemos? Percebemos que enquanto a liberdade, enquanto as formas mais libertárias, as democracias, por exemplo, elas foram inventadas, as disciplinas também vieram junto. Então aqui nós temos um exemplo de uma citação bastante interessante para vocês utilizarem quando o tema, quando o argumento for sobre liberdade, sobre perca ali daquela disciplina, quando perca da liberdade, desculpa, quando vocês tiverem ali uma questão de disciplina exacerbada, uma questão de controle, então vocês podem usar essa citação. Eu lembrei até aqui também do nosso 1984 do George Orwell. Inclusive eu estava até falando na aula com outra turma sobre a Revolução dos Bichos, do George Orwell. Só que nesse lado aqui nós temos o 1984, por exemplo, de George Orwell, que fala a respeito dessas discussões, sobre controle, já que naquele contexto do enredo nós temos ali um governo ditatorial que vai influenciar uma massa a pensar de determinada forma. Próxima citação que te salva é essa. Quando o tema estiver relacionado com leitura, com pensamento crítico, quando o tema for a respeito de algo que você precisa discutir sobre a importância da educação, a importância da literatura, a importância do hábito de ler, a importância de você ter uma opinião crítica sobre determinado assunto. Então nós temos essa citação do grande John Locke, filósofo inglês contemporâneo. Ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. O que nós observamos aqui? John Locke nos afirma que quando nós temos um cuidado em não apenas ler, e sim também interpretar determinada frase, determinado enunciado, determinado livro, nós tornamos aquilo nosso, nós fazemos daquilo uma arma para lutar contra contra determinada repressão, contra determinada ignorância. Então aqui nós percebemos a importância da leitura, a importância do pensamento crítico, a importância daquele posicionamento que você precisa ter diante de um fato. Então essa citação aqui com certeza te salva. E quando o argumento for sobre o poder transformador da educação?
Basicamente o que nós estávamos discutindo. A diferença aqui, eu estou falando aqui de educação propriamente dita, né? O que o Paulo Freire diz? Paulo Freire diz que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, o grande Paulo Freire, né, que é o maior nome de educação no Brasil, ele traz essa ideia de que a educação transforma, de que a educação ela é importante em uma sociedade e ela consegue ali fazer uma mudança. E se a educação não tem esse poder, ninguém tem, na opinião do filósofo. Então você vai perceber que ele, como educador, como grande professor aqui da história do nosso Brasil, ele tem uma opinião forte e que pode e deve ser usada se o tema for sobre o poder transformador da educação. Outra noção de Paulo Freire bastante importante é aquela noção libertária. Nós sabemos que nós temos ali a diferença da educação tecnicista para a educação libertária que Paulo Freire traz. O que ele diz? Ele diz que antes nós tínhamos ali uma educação bancária, aquela educação em que o professor chegava e depositava um conhecimento na mente dos alunos, tal qual acontece com os bancos, em que as pessoas vão lá e depositam uma grande quantidade de dinheiro. O que Paulo Freire diz? Paulo Freire diz que nós temos que ir contra esse tipo de educação, porque ela não é efetiva. Nós devemos observar novos métodos, novas didáticas, novas abordagens para fazer uma educação libertária, uma educação em que o discente tem uma autonomia e ele não está ali para decorar nada. Ele não está ali somente para decodificar um código linguístico. Ele está ali para pensar e entender de que o conteúdo da matemática, o conteúdo da ciência, o conteúdo da história, da literatura, são arraigados, são juntos, são conectados ao contexto social. Então, tudo isso precisa ter ali uma opinião do nosso leitor, de quem observa aquela citação, de quem observa aquele estudo, né? Então, essa citação, com certeza, te salva. Nós temos aqui uma opinião, uma citação do John Locke também, né? Ler fornece ao espírito materiais para conhecimento, mas só o pensar faz nós o que lemos, né? Que também se relaciona com o poder transformador da educação. E se o tema estiver relacionado à negligência do Estado para com o setor da educação, ou seja, se por mais que a Constituição Federal, instituída em 1988, chega lá e dizer todos devem ter acesso a uma educação de qualidade e o Estado não traz isso, o governo não traz isso, qual é a citação que eu posso trazer? Hannah Arendt é muito importante. Essa filósofa aqui ela é fenomenal. O objetivo da educação totalitária nunca foi incutir convicções, mas destruir a capacidade de formar alguma. Então, se o governo, se o Estado, ele não traz essa educação efetiva, ele contribui para a formação, para a dificuldade de formação de opiniões desses discentes, desses alunos. Então, nós poderíamos sim usar a citação da Hannah aqui nesse contexto. Manipulação. Se nós estivermos falando sobre manipulação, tal qual aconteceu com o tema de 2018, que foi a manipulação dos usuários por meio do controle de dados da internet, qual a citação que te salvaria aqui? Mais uma vez temos o célebre George Orwell, muito importante. Esse escritor, muito bom, eu sou realmente muito fã do George Orwell. Todos os livros dele são fenomenais. O que ele diz? A massa mantém a marca. A marca mantém a mídia. E a mídia controla a massa. Forte, né? Então, o que nós observamos? Observamos que alguém mantém a marca, que a massa é a população no geral. E essa marca, né, mantém a mídia, porque são os patrocinadores que colocam a mídia, fazem a mídia como tal, tornam a mídia ali um veículo importante na sociedade. E a mídia controla a massa. Por quê? Porque tudo que nós observamos na mídia, né, se nós não tivermos ali um pensamento crítico, nós vamos acreditar, nós seremos influenciados. Então essa citação do George Orwell é fundamental para nós pensarmos essa questão da influência midiática. Porque aqui nós temos uma moeda de troca.
A massa mantém a marca mantém a mídia e a mídia controla, influencia, leva ali um posicionamento nem sempre imparcial para a massa. Então essa citação te salva com toda certeza. Se for sobre a falta de mobilização social, o pensamento é o ensaio da ação. Ou seja, se não adianta nada eu pensar se eu não agir. O Freud disse isso, o grande psicanalista. Então essa citação também te salva aqui. E se for sobre leitura ou alfabetização, temos o Antônio Lobo Antunes, que ele fala: um povo que lê nunca será um povo escravo. Ressaltando aqui a importância da leitura, a importância da alfabetização. E por último, se o tema estiver relacionado com qualquer tipo de violência, violência simbólica, violência física, violência psicológica, qualquer tipo de violência, eu posso trazer o Augusto Cury, quando ele diz que frágeis usam a violência e os fortes usam as ideias. Então, eu posso criticar a violência com base nessa citação do nosso grande Augusto Cury. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido aqui essas citações que podem te salvar, né? Pensem aí, reflitam a respeito dessas citações, até a nossa próxima aula e bons estudos. Tchau, tchau.